Zé. Ok, sem problema, Ana Carolina. Qualquer coisa, se você quiser me mandar também pelo WhatsApp, eu abro ele aqui. Ah, pode ser? Fica mais fácil pra Pode, mim. pode ser. Vê se chegou, Gisele. Chegou, chegou sim. Deixa eu abrir ele aqui. Eu vou projetar aqui o seu, tá? Aí eu fiquei com dúvida nas duas coisas. Uhum. Porque eu vi que tem no final lá do manual, eu não sei se é manual, mas que tem sobre citação. Uhum. E aí eu fiquei em dúvida, que horas que eu tenho que fazer citação? Você vai Porque, fazer na atividade 2. Nesse momento, agora você não vai fazer nada. entendi. Então eu Só também que vou salvando o que mais ou menos onde para me saber aonde que eu tô tirando, o que parte, isso, e aí isso. Para depois na atividade 2 você colocar ela completa, tá? entendi. Então vamos lá, Ana Carolina. Você já tá vendo a minha tela? Aham, Aí, ó, no seu trabalho, essa parte aqui toda, ó, você já pode tirar, tá? tá. Aí você vem aqui e vai deletando. Aqui não Tá. tá. Ah, deixa Eu eu tô, pegar. ainda nem tirei nada não, só pra ver se depois ainda ficava faltando alguma coisa, que eu tava com medo da formatação mexer em alguma coisa e depois pra poder. Uhum, Tá vendo que eu deixei ainda o própolis? aham, Aí acabou que eu nem mudei ainda tá. o Aí depois você própolis. vai fazer a alteração, beleza, o que tiver que alterar aqui. Aqui, ó, Aí, só observa aqui, Ana Carolina, que aqui na hora que você digitou, mudou a formatação, aham, tá? Aí, só na hora, antes de você enviar, você não esquecer de justificar, que é alinhar aqui, vir aqui em parágrafo e colocar o espaçamento de 1,5, que aí já ah, fica beleza. certinho, tá? E não Aham, esquecer aqui também, ó, porque como perdeu a formatação, você vai ter que voltar aqui e dar o espaço correto, tá? tá. Beleza. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no que você colocou. Ô, Ana Carolina, Ah, só aqui, ó, o L é minúsculo, tá? Depois você dá uma ah, olhadinha, vou dar tá? uma. Não esquece, não. Eu acho que eu pus todos maiúsculos. Que eu Uhum. apertei a fixa e fui digitando. Uhum. Esse problema de pesquisa, ele é curtinho assim mesmo? Porque eu vi que Só que aí é um esquerda. ponto de interrogação no final, tá? Ah, tá, entendi. Aí você coloca quais as vantagens e desvantagens do uso da clorexidina e o hipoclorito de sódio como irrigantes Rodou. endodônticos. Isso. Eu acho que aqui não precisa ter vírgula, não, sabe, Tá, Ana? Deixa eu. Aí não esquece aqui tirar o amarelo aqui. de colocar a mesma formatação, tá? Tá. Ah, e deixa eu te falar. Teve um negócio que eu vi que tinha que usar uma letra diferente. Acho que é in vitro, sabe? Nesses termos Aham. assim. Tem que usar ou não? Tem que usar. Toda palavra que ela não é, né, no Esses aí, tá português, vendo? aham, ela tem que usar sim, tá? Tá.
Aí aqui, ó, o seu problema de pesquisa já tá junto da sua introdução, porque a sua introdução ficou dentro daqueles parâmetros, e aí vai para os objetivos geral específicos. Não esquecer de, de formatar, tá? E aí o Aham. objetivo geral é isso aqui mesmo, comparar a eficiência, beleza, e os objetivos específicos em tópicos, demonstrar, apontar e estudar. Beleza. Uhum. Na justificativa que eu fiquei bem assim, como escrever. Porque eu queria usar porque é uma coisa muito usada, mas aí eu fiquei bem em dúvida em como fazer isso. O que você tem que pensar, Ana, é que no seu próximo trabalho, que é no TCC 2, você precisa resolver um problema, não é só escrever por escrever. Aham, Entendeu? Então, por exemplo, o que você colocou aqui no seu problema de pesquisa é falar, né, as vantagens e desvantagens do uso da cloroxidina e do é. hipoclorito. E na justificativa ficou meio diferente, aí eu fiquei bem. E aí na justificativa é vender o seu peixe. É vender seu Aí eu tenho que peixe em falar que disso. sentido? Por que que é importante eu ler o seu trabalho, eu como, por exemplo, como dentista, no qual você fala da vantagem e desvantagem do uso da clorexidina e do hipoclorito, Uhum, entendeu? Então, assim, quando a gente fala de vender o peixe da gente na justificativa, a gente está falando disso, porque eu estou propondo que eu vou falar vantagens e desvantagens. Então, qual que é a vantagem de eu usar os dois? Em contrapartida, o que que acarreta de desvantagem de eu usar os dois? ah, tá. E se, diante do que você leu, dos artigos, e se tem, por exemplo, alguma forma, algum cuidado especial para eu utilizar esses dois produtos e não impactar tanto, para ele ir mais para o lado das vantagens de utilizar ele, das melhorias no processo, enfim. Entendi. Então, na justificativa, você vai ter que pensar dessa forma. Ah, então tem que dar uma Tá? mudada aí. Isso. E basicamente é isso. E a metodologia, deixa eu ver o que que você escreveu Eu não aqui. pus nada na metodologia. Ah, Aí, tá. outra dúvida. Você falou daquele negócio que você passou, que podia até utilizar aquele seu, não era? Uhum, A uhum. dessa- É, aí nisso eu tenho que colocar. É porque eu vi muito artigo falando assim que fez uma pesquisa e que foram encontrados tantos resultados, e aí desses tantos foram tirados esses. Eu tenho que falar assim também? O que você vai falar é o seguinte, na sua metodologia você vai falar que o seu é uma revisão da literatura Aham. dos últimos 5 anos, por exemplo, que é o que você está pesquisando, dos principais autores, aí você vai colocar quem que foram os seus autores e de onde que você achou, se foi em monografia ou se foi na PubMed, no caso da saúde, enfim, de onde que você achou. Você pode também abordar por esse lado, mas agora no TCC 1 não tem necessidade, Entendi. tá? Mas se você quiser abordar, não tem problema, Tá. tá? Ah, tá. Acho que era só isso. E E aí, aí, eles e seriam aí, esses tópicos, não eram? Que a gente teria que isso. abordar nessa primeira atividade. Isso, nessa primeira atividade. Aí, na atividade 2, que é a nossa próxima aula, eu vou falar da atividade 2, que aí é a revisão da literatura, o restante do trabalho. Aham. Sem você sabe o que vem é o próximo, né? É. Não, E aí, beleza. lembrando que eu até coloquei aqui nesse material, que já está no aplicativo também, Aham, eu vi. é, tem aqui, ó, a data. Se você postar até o dia 8/9, tem direito à correção, a duas Dia correções, 20. e até o dia 20/9, que você tem ali direito a uma correção. Se Aham. você A gente postar posta antes. é Oi? naquele. A gente posta naquele. Onde que tá lá no Avo, no Encontro um. Acho que Encontro um ou É a 2. atividade 1. É ali mesmo que posta, não é? Isso, ali mesmo que posta. Aí Beleza. só não esquecer, porque na hora que for postar, tem tipo uma caixinha para você clicar, para você flegar, falando que você tá ciente que o seu trabalho não tem plágio. Tá. E E aí eu aí, só passar. depois que você consegue enviar, porque às vezes o aluno ele coloca o trabalho, mas aí não vai, professor, o portal tá com problema. Não é o portal que tá problema, é porque não flegou lá em que tá ciente que não tem plágio.
Tá. E quanto a isso, aí eu tenho que passar já naquele aplicativo, naquele sitezinho de plágio, não tem? Isso. E aí, o que que você vai fazer, tá? Você vai pegar o seu trabalho aqui, tudo que você escreveu, não precisa ter nexo, não precisa ter ordem, tá? Aham. Então, por exemplo, você não vai copiar a introdução, você vai copiar só o que você escreveu E colar lá. e coloca num outro arquivo em Word e cola aqui. Aí eu venho aqui, coloco só o que eu escrevi, volto aqui. Aí vem no objetivo geral. Só o que eu escrevi, coloco aqui. E vou fazendo isso em tudo. Porque Tá. aí na hora de colocar, eu vou colocar esse documento aqui que só tem a escrita, tá? Ah, beleza. E aí eu ponho esse lá. Isso, esse no E Copy esse tem. Spider. E esse só tem, pode ter 3% de plágio. O máximo 3%. Tá. E aí, o que que eu faria para mudar? Ah, deu mais. Aí eu teria que reescrever e mudar, ou mudar a palavra. É, aí o que que acontece? Você tem que só ficar atenta a Ou ele isso, tá? aponta onde que tá, tipo assim, o plágio tá ali. Ele Ele aponta. aponta de vermelho, fica de vermelho onde que tem plágio. Entendi. Se for alguma coisa, por exemplo, aqui na sua introdução, você É teve igual. que falar e você teve que É, referenciar, né? isso aí eu peguei até do livro. Que Isso. E aí você vai. tinha no É artigo, isso mas que peguei você. mais no livro que estava mais completo. Tá, isso que você utilizou aqui, você vai ter que, como você referenciou, não é indicado nesse momento referenciar, mas se há necessidade de fazer essa referência, não esquecer de colocar a referência completa lá no final do trabalho. E aí, essa parte aqui provavelmente vai dar plágio. Mas Aham. como você tem certeza que você referenciou, está aqui, está na referência completa, então você não vai ter problema. Mas na hora que você coloca no Copy Spider, ele já indica Vai apontar. certinho onde que é. Fica vermelho, tipo assim, vamos supor Aham, que ele aqui vai deu aqui. plágio. Aí ele fica aqui assim, vermelho. Aí você sabe que é aqui que você vai ter que fazer a alteração ou mudar todo o contexto. Tá. E eu vi muito de usando referenciamento antes ou depois da citação. Você acha que seria o caso de colocar aí ou não? Nesse momento, se você é o ideal você não ter referência. Não, beleza, então. Nesse momento, atividade um, atividade 2, aí eu vou explicar a vocês como que vocês vão fazer para citar, Aham, beleza, então. tá bom? Então tá, obrigada. De nada. E eu posso enviar, então, mesmo assim, então. Se der mais de 3%, mas o que estiver apontando é isso aí. Sim, aí você pode enviar, Não, beleza, então, Gisele. tá bom? Mas como eu tô vendo do seu aqui, Ana Carolina, mesmo que você referenciou essas etapas aqui, ó, Aham. eu acredito que o seu deve dar em torno de 1,5% de plágio. Ah, Não é para dar mais do que isso, tá? eu acho que foi isso aí só que eu peguei de outro. Porque Uhum. tecnicamente não tem nem como eu falar da É. sem falar da onde. Aí provavelmente, tá? Então, assim, vai estar dentro dos 3%, Não, beleza, então. tá Obrigada. bom? Então, tá bom, então. Gisele, Oi? posso tirar uma dúvida? Claro, pode falar. É, palavra-chave, Hum, ela poderia ser frase? Ou tem que ser palavra não, mesmo? palavras mesmo. A palavra-chave é o que você colocaria para pesquisar, por exemplo, na internet e que você acharia em relação àquilo. Então, mas por exemplo, para pesquisar o artigo, eu coloquei promoção da saúde na gestação. Um Uhum, exemplo. Ó, uhum, tipo, o benefício da fisioterapia na gestação. Aí não uhum. pode. Não poderia, no caso, então. Isso não é uma palavra-chave. Porque no caso, Você poderia colocar de palavra-chave, por exemplo, benefício da fisioterapia, só. Ou uhum. você poderia colocar de palavra-chave, por exemplo, gestação, fisioterapia. Fisioterapia na gestação poderia? Mas não precisa nem colocar na gestação. Coloca, por exemplo, uma palavra-chave sua, fisioterapia, a outra palavra-chave sua, gestação. Uhum. Entendi. Eu achei que teria que ser meio que o que eu pesquisei para fazer. Não, não. É o que remete, não vai ser idêntico, mas é o que remete ao que você está utilizando. Sim, entendi. Era isso. Então tá bom. Gisele, você está aqui também? Você está precisando de algum auxílio? Você já escreveu alguma coisa do TCC 1?
Bom dia, Bom dia. tudo bem? Eu tenho. Não, eu já fiz, eu tô no 2, né? O Na 2 não atividade 1, é. Você é de qual curso? é odonto. Esse não É, é do 1, é do 1? esse é do 1. Aí o 2 é outra sala do Teams, tá? Então entrei na sala errada. Isso. Obrigada, bom dia. Aí, pessoal, eu tô aqui. Se vocês precisarem de algum auxílio, é só chamar aqui, tá? Tá, eu vou deixar só aberto aqui, que vai que alguém tem uma dúvida, que depois da minha dúvida, aí eu já escuto de uma vez. Ok, beleza. Gisele, no trabalho tem aquelas partes que tá em vermelho. Elas é só pra gente seguir ou significa que a gente também vai ter que pôr o nosso em vermelho? Não, é só para você seguir. Aí depois que você escreveu o de vocês, aí você coloca de preto. É só para alertar que você tem Entendi. que preencher aqueles itens. Entendi. Mas aí a gente pode preencher na parte de cima, né? Igual, por exemplo, fica escrito assim, o nome do autor. Aí embaixo coloca qual a formatação que você tem que colocar, né? Isso, Mas mas aí você a gente pode põe vir. no lugar onde que tá pedindo. Por exemplo, aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Peraí, deixa eu projetar. Aqui, ó. Nessa parte aqui, ó. Eu tenho que mudar a cidade. Então, se eu selecionar aqui e colocar Betim, já vai na formatação certinha. O ano, Aham. se eu Aí só selecionar mudar a cor. aqui, isso. O orientador, vamos colocar o nome do tutor, XXX ou FFF e tal. Entendeu? Aí eu já venho mudando aqui. É isso aí. É o nome do orientador. Seria Uhum. você Não, é ou o tutor o tutor do Lava? do AVA, isso mesmo. Aí, por O seu não é exemplo, mencionado aqui, no caso? hã? O seu não é mencionado. Não, o meu não. Entendi. Aí aqui, por exemplo, da colega, ela já vem aqui, ó, e já apaga isso aqui tudo, tá? Uhum.
Ei, Irlon, bom dia, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Você tem alguma dúvida na sua escrita do TCC-1? Não, até então não. Só eu entrei na aula, a primeira aula que eu estou participando. Ah, tá. Você já começou a escrever? Como é que tá o processo? Já sim, já escrevi já. Se você quiser tirar alguma dúvida, projetar o trabalho, estou à disposição, tá? Ok, obrigado, viu? De nada. Gisele, Oi?
Qual que é a única parte que vai ficar na mesma folha mesmo? É o problema de pesquisa junto com a introdução. Ah, tá. Fora isso, os outros todos são separados, né? Isso, cada um fica numa página. Não entendi. Obrigada, viu? De nada.
Ei, Fabiano, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo? Tudo jóia. Fabiano, você tem alguma dúvida na sua escrita do TCC1? Como que está o desenvolvimento? Não tem não. Você já escreveu alguma coisa? Como é que tá? Tá ruim a chamada, parece. Como que é? Você já escreveu alguma coisa? Não entendi, não tô ouvindo. Você já escreveu alguma coisa? Você tem alguma dúvida? Não escrevi não. Essa aula é para tirar dúvidas, então se você tiver alguma dúvida, você pode ir perguntando aqui que eu vou te respondendo, tá? Ah, tá. Ok.
Gisele, Olá, bom dia. deixa eu te perguntar. é, na justificativa ali e tal, eu tenho que fazer com Arial 12 ou Arial 10? Você vai seguir a mesma formatação que está lá no arquivo em Word. Aquela mesma que você me explicou da introdução? É a cara. Isso. Isso. Isso Não. mesmo. Na hora que você colocar, antes de você digitar qualquer coisa na justificativa, verifica para você ver a fonte, já está no 12. Ah, Por isso não. que se você digitar em cima, você não perde a formatação. Mas se você perder, aí tem também. Na parte de referencial teórico, tem um quadro que vem falando também do espaçamento, do tamanho, tudo certinho. Ah, Que é a não, mesma formatação, tá bom? Ah, não, beleza. Eu posso te mandar como que eu já fiz um ajuste aqui do que você falou, pra você ver que se é mais ou menos isso mesmo? Pode mandar. Então tá, vou te mandar aí no WhatsApp pra você olhar. Eu vou projetar aqui o seu trabalho, tá? Tá. Não esquecer, tá, de formatar. Igual o problema de pesquisa, É, ele sei tá. que tá em 10, eu acho. E só não esquecer de olhar isso depois no detalhe, tá? Tá. O orientador, que é o seu tutor via AVA. E aqui, ó, você vai apagar também, tá? Nessa parte Tá, de é só porque eu sumário. ainda não mudei aí eu deixei. Porque tá vendo aí, tem umas de tamanho 10, tá vendo? Eu fiquei em dúvida. É do tamanho 10, é quando você faz alguma Citação. citação e, enfim, aí você vem e apaga, tá? Mas nesse momento você não vai fazer nenhuma citação. Aí a mesma coisa dos objetivos que a gente já tinha visto, só formatar direitinho. Aham. A justificativa também você vai terminar de fazer e formatar, tá? Mas eu até dei uma alteração nela aí. Olha pra você ver. Né? De escrita, não da formatação. Formatação ainda falta. Uhum, da justificativa, né? Isso, aham. Porque o problema de pesquisa é. Ai, eu tive que fechar aqui. Porque senão não enviava. É as desvantagens e as vantagens do uso de cada produto, para demonstrar. Uhum. É nesse sentido mesmo, tá? Tá. Deixa eu só te falar, não esquece, por exemplo, aqui, ó, se você. Deixa eu pegar aqui, editar mesmo assim. Você vê que tá com um espaço a mais, tá? Aí antes de você dar o recuo correto, você tem que adequar esses Ah, espaços, no meio. tá? Para você não ter nenhum tipo de problema.
Tá. Mas é isso mesmo, Ana Carolina, é você demonstrar, né, que você está falando das vantagens e desvantagens de usar a clorexidina e o hipoclorito de sódio. Agora você pode colocar aqui, né? Você colocou um parágrafo já falando, mas agora você pode colocar aqui quais são as contribuições, né? Um parágrafo falando quais são as contribuições de um dentista, de um cirurgião dentista, ele saber a forma correta de utilizar a clorexidina e o hipoclorito de sódio, tá? Tá. O que que ele vai, é, Vai é, causar. vai causar, tipo assim, ele usando na concentração, no tempo certo, o que que ele não causaria de impacto para o paciente, tá? Tá. Mas é isso aqui mesmo, tá bom? Tá. Mais alguma dúvida? Não, só isso. Eu vou Por tirar hora. aqui a Por hora é só compartilhamento. isso. Tá bom, qualquer dúvida que você tiver, você pode ir perguntando aqui. Tá, obrigada. Os demais alunos também, qualquer dúvida que tiver, é só se apresentar e ir perguntando aqui. Gisele, Oi? na justificativa, fala que a gente tem que apontar, só para ver se eu entendi, a importância do tema e depois a importância do trabalho? Isso. O que seria essa importância do trabalho? A relevância dele é para quem estiver lendo. Por exemplo, você vai falar da importância do seu tema. O seu tema não é seu título, é o contexto que você está utilizando. E qual que é a relevância do seu trabalho? Ele é importante, você vai falar dele a importância, e por que que ele é relevante? O que que ele melhora, seja para as pessoas, seja para a sociedade, seja para qual público que você está trabalhando? Mas aí, Ele no é... caso, os dois Hum, não seriam a mesma coisa, então? não, uma coisa é importância, a outra coisa é relevância. Por exemplo, eu vou trabalhar com autismo. E aí, o meu tema é alguma coisa relacionada ao autismo. Por que que é importante eu falar do autismo? Porque ele maioria das vezes ele é desconhecido, para a família que está vivendo todo aquele contexto diagnóstico, ele é desconhecido, e por isso que é importante eu falar dele. E qual que é a relevância? A partir da minha pesquisa, eu vou falar de etapas ou de procedimentos que a pessoa que está nessa situação, ela vai ter que seguir. Então, ele é relevante porque eu vou conseguir
orientar a pessoa a procurar um especialista tal, eu vou conseguir orientar a pessoa a tratar num período de crise, que é tirar o foco daquela criança, enfim, é diferente da importância e da relevância Entendi. daquele trabalho. Entendi. É da pesquisa, qual que é a relevância da sua pesquisa? O que que ela vai contribuir para a sociedade de alguma forma, a sua pesquisa? Entendi. Então, igual no caso, eu coloquei que a importância no caso seria porque as gestantes iriam acho que lei talvez seria melhor, né? Uhum. Evidenciar a importância da fisioterapia na prevenção, identificando as melhores estratégias de implementação e integração da fisioterapia nos cuidados pré-natais. Fornecer evidências e informações atualizadas sobre o papel da fisioterapia no pré-parto. Você está lendo o seu objetivo, né? Isso. Aham. Peraí. Tá. É possível concluir que a fisioterapia durante a gestação pode trazer benefícios significativos para mulheres grávidas, incluindo a melhoria nos resultados maternos e neonatais, alívio da dor lombar e fortalecimento do assoalho pélvico. Tá, mas isso que você acabou de ler é seu objetivo ou você está falando na justificativa? Nossa, deixa eu ver, peraí, só um minutinho. É a justificativa. Tá, porque a justificativa você não precisa começar com o verbo no infinitivo. Você vai falar, por exemplo, aponte o seu tema falando da importância dele. A gestante, se tiver esse cuidado no pré-natal, com a fisioterapia pélvica, ajuda no fortalecimento dos músculos e tal. Aí você vai falar a parte técnica, que no momento de ganhar, né, o bebê, se for um parto normal ou um parto natural, ele facilita por causa disso, aquilo outro. Aí Entendi. depois você vem falando da relevância da pesquisa. É relevante que as gestantes elas conheçam essa parte da fisioterapia, que ela tem essa função que vai ajudar, né, nesse momento de parto, e que possa estimular ainda mais as gestantes a terem um parto natural ou parto normal, enfim, aí você vai colocar no contexto que você está abordando. Porque às vezes a gestante ela faz a opção pela cesárea porque ela desconhece esse preparo antes e acha que vai sofrer muito no momento do parto, e às vezes tem técnicas de respiração, essa questão do fortalecimento que ajudaria no parto, que às vezes o sofrimento não seria tão intenso. Sim, verdade. Não, Entendeu? entendi então. Entendi. Mas Obrigada, viu? De nada. A gente vai ter acesso a essa aula gravada? Depois eu posso disponibilizar, mas ela é só de tirar dúvidas mesmo, mas não tem problema, não. Segunda-feira eu subo com ela e mando para vocês. Tá bom. Obrigada, acho que seria bom. Professora, Oi, Ana, bom dia. bom dia, professora. Eu ainda estou com dúvidas até do tema. Estou toda confusa. Tá, você é de qual curso? Sou de enfermagem. Tá, você já olhou o macrotema no manual? Uhum, já. Tá, e aí qual dúvida do tema do que você quer trabalhar? Não, eu estou com dúvida no tema de que eu vou escolher. Eu estou achando tanto artigo que eu estou assim confusa. Eu estava querendo falar da importância da busca ativa na vacinação de crianças até 1 ano. Aí eu estou com dúvida no tema. Será que esse tema vai ser muito abrangente ou... Mas se você for olhar o número de vacinas, né, que até 1 ano a criança tem que tomar, se você for olhar em número, em quantidade, não são muitas, a frequência Não são. é que aumenta. Então, eu acho que não vai ficar ruim, não. Esse tema não vai ficar ruim, não.
Eu acho que não. Não vejo problema, não. Não, beleza. Tô achando tanto artigo. Isso é bom, por um lado é bom. Uhum. E tem que ser, e dá preferência para os últimos 5 anos, tá? Tá, joia. Então, não vai ficar muito abrangente, porque eu falo assim, muito grande para mim colocar os artigos, não. Eu tô Não, com não essa. vai ficar, não, porque em quantidade de vacina é um número pequeno. O que é importante é a frequência mesmo, né? Uhum. Agora, se você quiser especificar uma determinada vacina, por exemplo, você vai pegar as vacinas que a população tem acesso pelo SUS, certo? Isso. Isso. Então, ainda diminui ainda mais, né? Se eu colocar uma só, né? Isso. Às vezes você pode pegar a que é mais e trabalhar em cima da que você acha que é a mais crítica. Mas se você falar num contexto geral, não fica muito grande, não. Então, beleza. Obrigado. De nada.
arrumar meu quarto.
Gisele, Oi? eu fiz umas alterações aqui na justificativa, vê se ficou melhor. Deixa eu ler para você. Uhum. Aí, pôs, durante a vida clínica de um cirurgião dentista, ele vai se deparar com diversos casos endodônticos. Devido às diferentes anatomias dos canais radiculares e à presença de canais acessórios, onde não são alcançados pelos instrumentos manuais, a utilização de soluções irrigantes é de suma importância para um tratamento bem-sucedido, pois somente elas conseguirão alcançar estas áreas e propiciar uma boa desinfecção. Saber escolher o irrigante adequado é muito importante para um bom desenvolvimento do trabalho e um maior sucesso nos tratamentos realizados. Para uma solução ser considerada ideal como irrigante endodôntico, ela deve apresentar algumas características específicas como ação antimicrobiana, biocompatibilidade, dissolução de tecido pulpar, baixa tensão superficial, ação rápida e duradoura e ação lubrificante para facilitar a passagem dos instrumentos endodônticos. A clorexidina e o hipoclorito de sódio são considerados padrão ouro dentro da odontologia como irrigantes endodônticos. Nessa parte, eu acho que eu queria até acrescentar alguma coisa, mas eu não sei como ainda. Uhum. E complementei assim. O tratamento endodôntico é composto de diversas etapas e o processo de irrigação é muito importante para o tratamento bem-sucedido. Por meio desta revisão da literatura, se tem o intuito de expor as vantagens e as desvantagens do uso de cada material, através da comparação das propriedades antimicrobianas e o desempenho da desinfecção dos canais radiculares. Uhum. Só no seu segundo parágrafo, que você fala, né, da questão da microbiologia e tudo, Uhum. mas tenta enfatizar que isso é um problema, tipo, se não tiver, como não consegue atingir, né, esses canais, é aí que tem que utilizar essa solução, que elas são boas, porque ela tem um poder antimicrobiano muito bom. Uhum. Mas tenta enfatizar que ela tem essa questão microbiana boa, mas que a concentração correta e o tempo também de exposição, né, de que coloca esse produto, ele tem que ser tipo um alerta para os dentistas. Entendi. Porque você vai ter que, tipo assim, que coloca. Porque não adianta. A solução ela é perfeita, mas se eu colocar ela numa concentração muito alta, eu vou ter impacto pro meu paciente. Entendi. Tá? Só isso que eu mudaria. Tá. Que eu acrescentaria, na verdade. Uhum. Obrigada. Tá bom. Gisele, Oi. queria ver se a justificativa ficou melhor, o que eu posso estar mudando. Uhum, Eu pode posso estar lendo falar. para você? Uhum. A fisioterapia desempenha um papel de muita importância na promoção da saúde e prevenção de complicações durante a gestação, pois pode proporcionar muitos benefícios que serão abordados ao longo do trabalho. Infelizmente, é um assunto pouco discutido, e o objetivo desse trabalho é dar uma devida importância à fisioterapia no pré-parto. O trabalho é relevante, pois é fundamental que as gestantes tenham acesso aos cuidados fisioterapêuticos para garantir uma gestação tranquila, com menor incidência de complicações, auxiliando também em um pós-parto. Nossa, agora que eu percebi que eu coloquei complicações de novo, vou ter que trocar essa palavra. Uhum. A partir do momento em que a mulher grávida tiver a ciência da importância da fisioterapia, haverá uma gravidez mais humanizada. Uhum. Vai no seu segundo parágrafo, por favor. Sim, Lê ele de novo. o trabalho é relevante, pois é fundamental que as gestantes tenham acesso aos cuidados fisioterapêuticos
para garantir uma gestação tranquila, com menor incidência de complicações, auxiliando também em um pós-parto. Aí eu vou ter que trocar, porque eu coloquei complicações de novo. Uhum. A partir do momento, ponto final, a partir do momento que a mulher grávida tiver a ciência da importância da fisioterapia, haverá uma gravidez mais humanizada. Aham. Assim, tá explicando e tá sendo, né, tá me convencendo a ler o seu trabalho. Vamos fazer o seguinte, assim que você finalizar, publica o seu trabalho, só para o seu tutor ele avaliar, mas assim, a meu ver, ele tá ok. Uma coisa que você colocou no momento que você leu, você colocou a palavra infelizmente, não é? Sim, Lê esse parágrafo que você fala infelizmente. o parágrafo todo, no caso. Isso. Tá bom. A fisioterapia desempenha um papel de muita importância na promoção da saúde e prevenção de complicações durante a gestação, pois pode proporcionar muitos benefícios que serão abordados ao longo do trabalho. Infelizmente, é um assunto pouco discutido e o objetivo desse trabalho. Só te cortando, não coloque infelizmente, coloca assim, por ser um assunto pouco discutido. Tira esse infelizmente. Por ser um assunto pouco discutido. Isso. Por ser um assunto pouco discutido. Então, aí, o objetivo desse trabalho é dar a devida importância à fisioterapia no pré-parto? Não colocaria o objetivo, coloca assim, a importância do trabalho, e aí você continua com o restante da frase. Só mudaria isso. A importância. Então, em vez de ser desse trabalho, é do trabalho. Isso, do trabalho. Pode ler a forma que ficou? Pode. A fisioterapia desempenha um papel de muita importância na promoção da saúde e prevenção de complicações durante a gestação, pois pode proporcionar muitos benefícios que serão abordados ao longo do trabalho. Em vez de colocar pode proporcionar, você pode colocar só assim, que proporciona muitos benefícios, tá? Peraí, deixa eu só... durante a gestação, que proporciona... Isso. Proporciona muitos benefícios que serão abordados ao longo do trabalho. Uhum. Aí o segundo parágrafo, você acha que ficou bom? Eu acho que ficou. Acho que você pode publicar para ver as considerações do seu tutor. Sim. No caso, se eu publicar, aí eu tenho quantas chances? Duas chances. Isso, 2 chances. 2 chances. Então, no caso, aí ele vai mandar de novo, eu posso corrigir e posso mandar de novo. Se tiver mais alguma coisa, eu tenho mais uma chance de corrigir. Isso mesmo. Tá bom. Tá Nossa, bom? acho que essa justificativa me pegou muito, viu? Mas é assim mesmo. Agora você vai ver que vai fluir muito melhor. Muito obrigada, viu, Gisele? Então tá bom, meninos. Agora fecha a aula que eu vou para o TCC 2 do Direito. E aí, um bom fim de semana, bons estudos para vocês, tá? Beleza, Gisele. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.